Shabbat Shalom. One of the biggest privileges Um dos maiores privilégios is to have disciples. é ter discípulos. If you're a pastor or a teacher and you don't have disciples, Se você é pastor ou professor e não tem discípulo, then you don't have a job. então você não tem um emprego. Because the job of the man of God and the pastor is to make disciples. Porque o trabalho do homem de Deus e do pastor é fazer discípulos. And when you get older, Quando você fica mais velho, this is the biggest joy, é a maior alegria sua to see your disciples ver os seus discípulos doing a better job than yourself. fazendo um trabalho melhor do que você mesmo. So I am very happy to be here Então eu estou muito feliz de estar aqui, and to see my disciples. ver os meus discípulos. Actually, they're not my disciples, they're disciples of Yeshua. Na that verdade, não são meus discípulos, são discípulos de Yeshua. I just discipled them. Eu só discipulo. And we're all a esses. disciples of Yeshua. Todos nós somos discípulos de Yeshua. Parashat Vayakhel is one of the hardest parashot to teach from. A Parashá Vayakhel é uma das parashiot mais difíceis de serem ensinadas. Because actually it's an inventory list. Porque é uma lista de inventório, é um inventório. All the inventar of the tabernacle is listed there. Todo o inventário do tabernáculo é listado aqui. And all the commentators, the Jewish traditional commentators, E todos os comentaristas, aqueles que comentam, os judeus que comentam esse texto, ask why is this parasha perguntam por que essa in Parashá the Torah? está na Torá. Because this parasha is a repetition, Porque essa Parashá é uma repetição, almost word for word, quase palavra por palavra, from things that started in Parashat Truma 3 weeks ago. de coisas que apareceram na Parashá Trumá 3 semanas atrás. 10 chapters ago, 10 capítulos we antes, had almost the exact temos things quase as stated. mesmas coisas listadas. The Word of God is stingy with words A palavra de Deus é muito cautelosa com as palavras que usa, because it doesn't waste words. porque ela não gasta, não há desperdício de And palavra. each word is meaningful. Cada palavra tem um significado muito grande. It's a revelation from God. É uma revelação de Deus. So the rabbis ask, why is this parasha there? Então os rabinos perguntam, por que essa Parashá está aí? In great details. Em grande detalhe. Details of the tools, of the instruments, Detalhes of the clothing, of das ferramentas, das roupas, of the materials in which the things are made from. dos materiais que as coisas são feitas. And there are several answers to it. E há várias respostas para isso. But before that, Mas antes, the very opening of the parasha is problematic. a abertura da Parashá é problemática. Because it's again a repetition from earlier chapters. Porque, na verdade, é mais uma repetição de capítulos anteriores. It's not the first time that we're commanded to keep the Shabbat. Não é a primeira vez que nós somos ordenados a guardar o Shabat. We're commanded in Parashat Truma also this. Na Parashá Trumá também somos ordenados. And so why is the Shabbat Por que o Shabat, the introduction a introdução, to that inventory list of the tabernacle? por que a introdução desse inventário é o Shabat? First, Primeiro, because porque a person cannot really rest a pessoa não pode verdadeiramente descansar and relax e relaxar if he made some big contribution se ela fez uma contribuição grande to God a Deus. and he doesn't know what happened with that contribution. E a pessoa não sabe para onde foi o dinheiro da contribuição. Ela não consegue relaxar. Now this is especially important for today's church, evangelical church. Isso é realmente importante para a igreja de hoje. Because the evangelical church asks for money, Porque asks for money, a igreja asks for money, evangélica pede dinheiro, pede dinheiro, pede dinheiro. and even God doesn't know what they do with that money. E nem Deus sabe o que eles estão fazendo com esse dinheiro. Maybe the devil does. Talvez o diabo saiba, mas We learn from this parasha nós aprendemos dessa Parashá that after the people gave, que depois que o povo deu,
They gave the jewelry of their wives for the building of the tabernacle. Deram as joias das suas esposas para a construção do tabernáculo. We have Daniel read the list of the kinds of jewelry that people gave. O Daniel leu a lista dos tipos de joias que as pessoas deram. Women don't part with their jewelry easily. Mulheres não deixam ir joias facilmente. They can give $100 Elas podem dar $100 as a contribution, como contribuição, but to give a Mas- jewelry that's worth $25, they're not going. mas dar uma joia que tem um valor de $25 sequer é muito difícil. Because it's an emotional, they have to liberate themselves emotionally to be able to give earrings that are worth $25. It's easier to give $100. Porque elas têm que ser libertas emocionalmente para poder se desfazer daquela joia que vale $25. É mais fácil dar $100 do que uma joia que vale 25. So Então, the Holy Spirit understands this o Espírito Santo entende isso and says E to the diz- world, para o mundo. if you give a contribution to God, Se você der uma contribuição a Deus, get a report of what happened with that money. peça um relatório do que acontece com o dinheiro. What did the priests do O que os sacerdotes fazem with the money that was contributed in chapter 25, Parashat Trumah? com o dinheiro que foi dado na Parashá Trumá, capítulo 25? So the Holy Spirit says, here is what was done with this contribution. Então o Espírito de Deus diz, isso foi o que foi feito com a contribuição. We built the Ark of the Covenant. Construímos a Arca da Aliança, We built the altars. construímos os altares, We built the table of showbread. a mesa dos pães da proposição, We built the clothing for the high priest. fizemos as roupas do sumo sacerdote, Made in Napoli. No. feito Em em Nápoles, Milano. não, e não em Milão também, Made by hand. foram feitas à mão, With jewelry in the clothing themselves. com joias atreladas à roupa, And with the breastplate of Aaron. com o peitoral de Arão, Yeah. With the 12 tribes. com as 12 tribos, The precious stone that you gave A in pedra- Parashat Trumah. This is how they were used. a pedra preciosa que você deu na Parashá Trumá, assim ela foi usada. Yeah. I've traveled with some very, very famous pastors Eu já viajei com pastores muito on famosos, vacation. de férias com eles. And when we go to a nice shop, E quando a gente vai numa loja legal, yeah, most of them have used church money to buy jewelry a maioria deles que eu vi usava dinheiro da igreja para comprar joias for the staff, para a diretoria deles, for the women of the staff, para as mulheres que compõem a for diretoria, their wives, para as suas esposas, expensive Persian carpets for their offices carpetes persas caríssimos para os seus escritórios, that end up in their houses in the end. que acabava na casa deles no final. I've seen that not by one and not by two, but by many. Vi isso uma, não duas, mas muitas vezes. So this parasha teaches Essa Parashá the ensina priests, que os sacerdotes, the people who do the work as pessoas que fazem o of the, trabalho of the tabernacle, do tabernáculo, it teaches them you ensina are responsible to report what you did para with the eles contribution. que eles têm que ser responsáveis de reportar o que eles fazem com as contribuições. But then the biggest question in this parasha, Mas a pergunta maior dessa Parashá, even though the majority of the parasha deals with the contribution, with ainda the- que a maior parte lide com a contribuição, is why did the Holy Spirit see fit to bring as an introduction to the inventory of the tabernacle the keeping of the Shabbat? por que o Espírito de Deus usa o Shabat para introduzir esse assunto do inventário do tabernáculo? Because to do all the work of the tabernacles took Porque- a lot of effort. Porque para fazer Hard work. o trabalho do tabernáculo foi um trabalho muito difícil. And people may think, oh, we're doing it for God. E as pessoas podem pensar, estamos fazendo isso para Deus. God is so important. Deus é importante. There is a timetable. Tem uma linha, uma We have tabela, to finish it tem uma tabela, um cronograma, a gente tem que according to cumprir. the timetable. De acordo com
tabela, o We tempo. can't rest on Shabbat. A gente não pode descansar no We're Shabat. doing Tem holy work for God. tem um cronograma santo de trabalho que nós estamos cumprindo. So Shabbat can be put aside because of the urgency of building the house of God. Então, talvez o Shabat possa ser colocado de lado devido à urgência da construção da casa de And Deus. it's the commentary Rashi, the great biblical commentator, E foi o grande comentarista Rashi that says que diz: this parasha opens with the Shabbat, which is a repetition, the third time that similar text exists in the Torah. essa paraxá abre com o Shabat e é a terceira vez que esse tipo de coisa acontece na Torá. To tell the people, Isso ocorre para you are more important than the tabernacle. que as pessoas entendam, vocês são mais importantes do que o tabernáculo em si. The Shabbat, this is where it says the Shabbat was given for you. O Shabat foi dado para vocês. God loves you. Deus ama vocês. He wants you to have a Shabbat. Ele quer que você tenha um Shabat. He wants you to be able to rest Ele quer from que the você 6 days of work that you do. Consiga descansar dos 6 dias de trabalho que você faz. Even the donkeys Até os jumentos and the oxen e os bois have to rest on Shabbat. têm que descansar no Shabat. Your slaves, Seus escravos, at that time they had slaves, naquela época havia escravos. have to be given a day off Eles têm que ter um dia separado to de rest on descanso Shabbat. para que eles possam descansar no Shabat. The list of the people and the animals that are obligated to rest on Shabbat A lista dos animais que são obrigados a descansar no Shabat is all the beasts of burden, all the working animals, são todos os animais que são usados para trabalho. the donkeys, the mules, Os jumentos, as the mulas, horses, os cavalos, the oxen, os bois, they're all mentioned. todos eles são Not in this mencionados. text, but in earlier text in Exodus. Não nessa paraxá, mas um texto anterior em Êxodo. The only person that is not mentioned A única pessoa que não é mencionada is your wife. é a sua esposa. Because if your wife rests on the Shabbat, Porque se a sua esposa descansar no Shabat, who is going to feed the children? quem vai alimentar as crianças? And who's going to feed the husband? E quem vai alimentar o marido? And the guest that he brings back from the synagogue after E o the convidado que ele traz depois da sinagoga para casa? prayer. So Então, check the text. You'll see that I'm right. checa o texto, você vai ver. Your children, everybody got to rest. Seus filhos, todo mundo pode descansar. But remember, the wives in those days Mas lembre-se você que as esposas naqueles dias didn't work as hard as the wives today. não trabalhavam tanto como as esposas hoje. They were at home, Eles estavam em casa, raising the children. criando os filhos. They didn't have an outside job and then came home and did all the work at home also. Elas não tinham um trabalho fora de casa, depois chegavam em casa e tinha todo o trabalho da casa. They had time to make Elas tinham tempo para handwork, fazer trabalhos manuais. like you read in Proverbs 31. Como a gente lê em Provérbios 31, They had time to make the children's clothing. ela tinha tempo para fazer roupa para os filhos. They had time to cook good food, Ela tinha tempo para cozinhar comida boa, which included at that time they had to make the butter at home. que naquela época incluía, ela tinha que fazer manteiga, They had to make the soap at home. ela tinha que fazer uma espécie de sabão. So Então, they were artists, elas eram artistas. and they gave the charity. E deram também essa caridade. Like this sister, Anna, that is making all these things to raise money for Nativia in Israel. Como essa irmã que está fazendo, né, esses bordados para arrecadar dinheiro para o Netívia. So let's look at this command of the Shabbat. Vamos olhar então esse mandamento sobre o Shabat. Moses gathered all the congregation of the children of Israel together. Êxodo 35:1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel. And it starts with this: these are the words which the Lord has commanded you to do. E começa: são essas as palavras que o Eterno ordenou que se cumprissem. Shabbat is something you do. Shabat é algo que você faz.
it's not only what not to do. Não é o que você não faz. Because in modern Judaism, the stress is what not to do on Shabbat. Porque no judaísmo moderno, o estresse todo é do que não fazer no Shabat. But the Torah stresses what to do. Mas a Torá fala o que você deve fazer. Yeah. Rest is not doing nothing. Descansar não é ficar sem fazer, não é ficar sem fazer nada. It's doing something very positive. É fazer algo positivo. It's doing something that you do by choice. É fazer algo que você escolhe fazer. Because a lot of times in modern Judaism, Porque muitas vezes no judaísmo moderno, the stress on the Shabbat is what you don't do on o the Shabbat. estresse todo sobre o Shabat é o que não se pode fazer. But if we look in Isaiah, Mas se você and olha em in the Torah, Isaías it tells us what to do. e na Torá, lá vai dizer o que fazer no Shabat. So this text says, the Lord has commanded you to do. Isso é o que Deus falou para vocês cumprirem. First of all, if you don't work 6 days a week, you Primeiro. don't deserve the 7th day to rest. Se você não trabalha 6 dias na semana, você não merece descansar no sétimo. If you're lazy Se você é preguiçoso and you send your wife to work e você manda a mulher para o trabalho and you yourself sitting at home e você fica lá sentado em casa, pretending to study Torah fingindo estudar a Torá, or going to the yeshiva, ou indo para a Yeah. yeshiva, in the yeshiva, Orthodox yeshiva, actually very little study goes on. sabia que nas yeshivot, nas escolas rabínicas dos ortodoxos, eles estudam muito pouco. They study very little Torah. Muito pouco estudam a Torá. Majority of the studies of the Talmud A maioria dos and what estudos other rabbis said é do about Talmud the Torah. e o que outros rabinos disseram sobre a Torá. I spent nearly 4 years in the yeshiva. Eu fiquei quase 4 anos numa yeshiva. Every day. Todo dia. From 8 o'clock in the morning in the yeshiva till 10 o'clock at night, every day. De 8 da manhã às 10 da noite, todos os dias. You know how many hours we actually studied? Sabe quantas horas a gente verdadeiramente estudava? Really, 3. 3. 3 hours. Of 3 horas. 1 hour of the rabbi's teaching for the day. Durante o dia. 1 hora o rabino ensinava. 2 hours of arguing with each other about what he taught. 2 horas discutindo um com os outros o que ele ensinou. In the morning we do the morning prayer. De manhã a gente fazia as orações da manhã. It takes an hour or more than an hour. Às vezes era mais de 1 hora. Then we take breakfast, Aí a gente tinha o café da manhã. another hour. 1 hora. And then Depois we rest, descansávamos. another hour. 1 hora. And then we eat lunch, Depois tínhamos almoço. another 2 hours. Mais 2 horas. Then is the rabbi's teaching Depois lesson. tinha mais uma lição tinha a lição do rabino. Then we argue 2 hours from the Talmud or from the rabbi's teaching. Depois discutíamos mais entre nós ou sobre o ensino do rabino ou sobre o Then Talmud. we have the mincha prayer, Depois tínhamos a oração de Minchá. afternoon prayer. Depois das orações à tarde. Then we drink coffee, have a rest. Tínhamos café, descansávamos. Then we eat dinner. Depois tínhamos jantar. And then we have the evening prayer. Depois as orações da noite. And around 10 o'clock at night we go home. E por volta das 10 da noite íamos para casa. It's not like the university. Não é como uma universidade. In the university you have to work hard. Na universidade você tem que trabalhar Because you duro. get grades. Porque você tem notas. And you want to get a degree. E você quer ter um diploma. In the Orthodox world there is no degree. No mundo ortodoxo não há formação, não há certificado, diploma. The way one of the Orthodox Jews that was one of the leading believers in Israel, Moshe Emanuel ben Meir, Um dos grandes judeus ortodoxos, que também era um crente, o Emanuel Moshe ben Meir, in 1934 he wrote an article. em 1934 ele escreveu um artigo. It was published in a newspaper called Hatzofeh, which was a religious newspaper. Foi publicado num jornal religioso chamado Hatzofeh, que era um jornal da época. And the title of the article was E o título do artigo foi Ever Learning and Never Coming to the Knowledge of the Truth. Sempre estudando e nunca chegando ao conhecimento da verdade. That's not the object Esse não é o objeto of work. de trabalho.
Study is a privilege. Estudar é um privilégio. And only if you become a teacher, E só quando você se torna um professor, study is work. o estudo vira trabalho. But it's not a profession. Mas não é uma profissão. So the text here in this command says, you shall work 6 days a week. O texto no verso 2 diz: vocês trabalharão 6 dias. And essentially, if you work 6 days a week, you deserve the 7th day for rest. Se você trabalha 6 dias, você merece o 7º como descanso. The 7th day shall be holy day for you. O 7º dia vai ser santo para você. This is the text from which Yeshua learned. Esse é o texto de onde Yeshua aprendeu. And the rabbis learned after Yeshua. E os rabinos aprenderam depois de Yeshua. That Shabbat was given to men Que o Shabbat and not foi- men for the Shabbat. O Shabat foi dado ao homem e não o homem para o Shabat. Right from this text, Yeshua learned it. Deste texto, Yeshua aprendeu isso. Because it says the Shabbat was given for you. Porque diz aqui, o Shabat foi dado para você. A Shabbat of rest Um Shabat de descanso to the Lord. ao Senhor. Look, God doesn't need rest. Olha, Deus não precisa descansar. But in Genesis chapter 2, we find out that God rested Mas em on the Gênesis 2, 7th day. fala que ele descansou no 7º dia. He didn't work physically. Ele não trabalhou fisicamente. He created the world with His word. Ele criou o mundo com a sua palavra. But He still rested on the 7th E day. mesmo assim ele descansou no 7º dia. What do we learn from this? O que nós aprendemos That disso? Shabbat is not only for Israel. Que o Shabat não é só para Israel. There was no Israel in Genesis. Não havia Israel em Gênesis. There were no Jews in Genesis. Não havia judeus em Gênesis. And there was no Torah in E Genesis. não havia Torá em Gênesis. But God rested Deus descansou on the 7th day no 7º dia. and made the 7th day holy, Fez o 7º dia santo, sanctified, santificando. and He blessed the 7th E day. ele abençoou o 7º dia. All this last night when we did the Kiddush, Mateus read it, all of it. Tudo isso foi lido quando nós celebramos o Kiddush na sexta-noite. From Genesis chapter 2, verse 1 to 4. De Gênesis capítulo 2, versos 1 a 4. So the Shabbat was given to us as human beings, Shabat foi dado a nós como seres humanos. and Shabbat of rest to the Lord. Shabat de descanso ao Senhor. Isaiah explains this. Isaías explica isso. He says, Shabbat was given so that you don't do your business, Shabat foi dado para que você não faça nele os seus negócios, but you do the work of the Lord. mas se você pode fazer nele a obra de Deus. For yourself, you have 6 days to work. Para você mesmo, você trabalha 6 dias. For food, Para for alimento, paying para benzene for the car, pagar a gasolina do carro, for buying gifts for your children, para comprar presente para os filhos, for giving charity to para the poor. dar ajuda social ao pobre. But on the 7th day, Mas no 7º, don't do your things. não faça as suas coisas. Do God's things. Faça as coisas de Deus. Which is what? Que são o quê? To spend time with your family. Gastar tempo com a sua família. Spend time with your children. Gastar tempo com seus filhos. To worship God. Adorar a Deus. To do fellowship with friends of the like mind and the like spirit. Ter comunhão com amigos e irmãos de espírito bom, leve. That's what you do on Shabbat. É isso que a gente faz no Shabat. The second half of verse 2. A segunda parte do verso 2. Because if you don't do this, Porque se você não fizer isso, you shall be put to death. você vai morrer. In the whole Bible, there's only one person who was put to death. Em toda a Bíblia, For breaking the Shabbat. uma pessoa só foi morta porque não guardou o Shabat. Porque profanou o Shabat. He did it on purpose. Porque o sujeito fez de propósito, He was warned. ele foi avisado antes, He was rebellious. ele foi rebelde. He didn't do it only in order to get the work done. He did it in order to show that God is not serious about this threat. E esse sujeito que foi morto, ele trabalhou no sábado, não foi só
pelo trabalho, mas ele quis mostrar para as pessoas que Deus não se importava muito com o descanso. Nobody is going to die for breaking the Shabbat Ele- in public repeatedly. Ele quis quebrar o Shabat para mostrar para os outros que ninguém seria morto se profanasse o Shabat. That God doesn't mean He's. Deus não realmente quis isso. So after threats Então, and after repeated Depois de várias ameaças, depois de repetir várias vezes and doing it all in public, e fazendo tudo que ele fazia em público, Moses had to put him to death. Moisés teve que colocá-lo à morte. But there is another kind of death. Mas tem um outro tipo de morte também. Part of the problem of Western civilization, Parte do problema com a civilização ocidental, part of the problem of Christians, parte do problema dos cristãos is the breakdown of the family. é a família foi quebrada. Because Por quê? people work hard. Porque as pessoas trabalham duro, They want achievement of material wealth. eles querem alcançar bens materiais, They want nice things, eles nice querem houses. coisas boas, querem uma casa boa, So they work hard. então eles trabalham muito. And they also work on Shabbat. Também trabalham no Shabat. And they don't have time for their children. E a pessoa não tem tempo para os filhos. And the wife also works. E a esposa também trabalha. And they still don't have time for the children. E eles também não têm tempo para os But filhos. even worse than that, they don't have time for each other. Pior do que isso, um não tem tempo para o outro. And that's what has happened to Western civilization. E isso é o que tem acontecido com a civilização ocidental. Families break down As famílias estão sendo destruídas. because they don't take time to spend time together. Porque eles não separam tempo para ficar entre eles. Some of the young people in Israel Alguns jovens lá em that Israel, are brothers irmãos, have been trained and taught and understood by himself that they have to spend time with their wives, eles foram treinados even if they have children, e many foram, children. e foram ensinados que eles têm que gastar tempo, ter tempo reservado para suas esposas, mesmo que eles tenham muitos filhos. People date when they're courting before they get married. As pessoas namoram, né, antes de se casarem. They take their wives to date, Ele- their girlfriends to Eles dates, levam a namorada para encontros, to restaurant, restaurantes, to movie, filmes, cinema, theater. teatro. Yeah. But after they get married, Depois o sujeito casa, bye bye, Charlie. He's going now bowling with his friends. porque agora ele vai jogar boliche com os amigos, And then if she's lucky, she's got some girlfriends. e se ela tiver sorte, ela vai ter algumas amigas, And she may go once a month with the girlfriends. e talvez ela tenha a sorte de sair uma vez por mês com as suas amigas. And this kind of lifestyle without real Shabbat E esse tipo de estilo de vida sem um is Shabat a formula for the breakdown of the family. é a fórmula para a destruição da família. The Shabbat is a gift. Shabat é um presente, It's not only a commandment. não é só um mandamento. So Rashi says, Rashi diz, is a great rabbinical um commentary. grande comentarista rabino, He says God put the Shabbat ele diz, Deus colocou o Shabat in front of the report na frente do relatório of the inventory of the temple. do inventário do templo. That means that the holiness of the temple does not abrogate or cancel, even if it's urgent, the right of the human being to have a Shabbat. Significa que a santidade do tabernáculo do templo não acaba, não cancela com o direito da pessoa de ter o Shabat. Now we have a complication. Agora nós temos algo complicado. And the complication is this, É o seguinte, that in the temple itself, no templo, Shabbat was double work for the priests. os sacerdotes trabalhavam dobrado no Shabat. Double work means double sacrifices, Eles tinham que sacrificar dobrado no Shabat. double prayers, Eles tinham que orar dobrado no Shabat. double ceremonies. Eles tinham que fazer cerimônia dobrada.
So the priest worked hardest on Shabbat. Então, o Shabat era o dia que o sacerdote trabalhava mais. That means they had to break the Shabbat Ou seja, eles tinham que quebrar o Shabat to do their work as priests. para fazer o trabalho deles como sacerdotes. Double sacrifices. Sacrifícios dobrados, That means double work. trabalho dobrado. Yeah. In the sacrifices, they had to break down 39 commandments of the Shabbat were broken in the temple every Shabbat. Só para poder sacrificar, o sacerdote quebrava 39 mandamentos do Shabat. Was preparing the animals, Que ele tinha que preparar o animal, skinning them, ele tinha que tirar a pele do killing animal, them, matar o animal, making fire tinha que fazer fogo for the altar, para o altar, many other works. muitos outros trabalhos. So the priest had no Shabbat. Então, o sacerdote não tinha Shabat. But the priest also didn't have fields. Mas o And sacerdote land. também não tinha terra, não tinha campos, They didn't plow. eles não plantavam, They didn't sow. não colhiam, They didn't take care of the animals alive. eles And não tinham que cuidar dos animais, they didn't shepherd. eles não pastoreavam. Yeah. So they had a lot more free time on Então, weekdays. então durante a semana eles tinham muito mais tempo livre. And so Shabbat they had to work double. E aí no Shabat eles tinham que trabalhar dobrado. And from this we learn E daqui nós aprendemos that some jobs que alguns trabalhos that must be necessary que são necessários, to be done every day que sejam feitos todos os dias, are allowed to be done also on Shabbat. são permitidos ser feitos também no Shabat. For example, nurses in the hospital, Por exemplo, as enfermeiras nos hospitais, the doctors in the os hospital. médicos nos hospitais, They have to work on Shabbat. eles têm que trabalhar no Shabat. If somebody falls on Shabbat Porque and se alguém, breaks a leg, se no there has Shabat to uma be pessoa, the mitzvah of taking care of the human being is greater mitzvah than on the Shabbat. que no Shabat o sujeito quebra a perna, o mandamento de cuidar do ser humano, ele tem precedência sobre o Shabat. So what do we learn from that? Então o que a gente aprende disso? We learn that Shabbat is like Yeshua said, A gente aprende que o Shabat é como Yeshua disse, it's for a blessing of the human é being, para abençoar a humanidade. not for enslavement of the human being to the religion. Não é escravizar a humanidade com a religião. It's for freedom O Shabat é para a liberdade. to do things that you don't do all week long Fazer coisas que você não faz durante a semana. because you don't have time, Porque você não tem tempo. because you have to work physically. Porque você tem que trabalhar fisicamente. You go to the job, Você tem um emprego. you're not at home. Você não fica em casa. So Shabbat is a time Então o Shabat é o tempo for rebuilding the relationship of human beings with one another, para reconstruir o relacionamento nosso como seres humanos uns com os outros. and it's a revelation of how much God loves us E é uma as human revelação, beings. e é uma revelação do quanto Deus nos ama como seres humanos. That is not making us slaves Deus não está nos fazendo escravos only to work for the physical world, para você trabalhar apenas no mundo físico, but He gives us the freedom mas Ele nos dá a liberdade to celebrate para celebrar our relationship nosso relacionamento with God, com Deus, with the universe, com o universo, with the beauty of the wild flowers in the fields, com a beleza das flores nos campos, enjoying aproveitando the family a família and life. e a vida. And remember, God is the Lembre-se. master. God is the master and the creator of the world and all things in it. Deus é o mestre da criação, criador de tudo que existe. It's a gift. É um presente, It's not a burden. não é um peso. But when it becomes a religion, it becomes a burden. Mas quando o Shabat se torna uma religião, ele se torna um peso. Consider the Shabbat a gift from God. Considere o Shabat um presente de Deus. And remember E lembre-se, that when you make a contribution
Quando você faz uma contribuição for the work of the Lord, para a obra de Deus, you deserve a report você merece um relatório of what the church, the temple, do que a the igreja, o priests, templo, the rabbis os padres, os rabinos do with your fazem contribution. com a sua contribuição. You are responsible Você é responsável. to make sure that your contribution goes to God Você é responsável por ter a certeza que a sua contribuição está indo para Deus and for realmente God's work. e para a obra de Deus. And don't forget Não se esqueça to ask de in the evangelical churches, to ask your pastors and the elders, I want a financial report. How was the money of this church that was contributed by the holy people of God used? Vocês de igreja evangélica, se lembrem de pedir aos seus pastores um relatório, ter acesso ao relatório financeiro de como o dinheiro que entra na igreja tem sido gasto. This is what I learned from this parasha. É isso que eu aprendo dessa paraxá. It's not so high in the heavens, Não é tudo no céu. some great revelation Não é só uma revelação of the angels in heaven, dos anjos nos céus. whether they dance samba or tango. Se eles estão dançando lá em cima samba ou tango. But it is a very practical Não, o que eu estou falando aqui são coisas práticas. about how God saw the need De como Deus viu a necessidade to report to the people of Israel that contributed liberally for the de tabernacle relatar para as pessoas que contribuíram livremente para a obra do tabernáculo. what was made with the money O que and the gold and the silver and the Foi materials feito that com they gave. o dinheiro, o ouro, a prata que eles deram. So may God bless all of us, Que Deus abençoe a todos nós. those who are in ministry, E nós que estamos, aqueles que estão no those who are in ministério, business, os que estão em negócios, those who give, aqueles que dão and those who receive. e aqueles que recebem. We are accountable Todos nós prestamos conta to each other a uns aos outros and to God. e a Deus. And may God bless us. E que Deus nos abençoe. And I wish there was a different parasha, but that's what we got. Eu queria falar sobre uma paraxá diferente, mas é essa paraxá da semana. And thank you, Mateus. Muito obrigado, Rabino Shulam. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.